temei o Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses a que vossos pais cultuaram além do rio e no Egito. Cultuai o Senhor. Mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais que estavam além do rio cultuavam, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas eu e a minha casa cultuaremos ao Senhor. Então o povo respondeu e disse: longe de nós abandonar o Senhor para cultuar outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Foi Ele quem tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão, e quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos preservou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todos esses povos, até os amorreus que moravam na terra. Nós também cultuaremos o Senhor, porquanto Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis cultuar o Senhor, porque Ele é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa desobediência nem os vossos pecados. Se abandonardes o Senhor e cultuardes deuses estrangeiros, então Ele virá contra vós, vos punirá e vos destruirá, mesmo depois de vos ter tratado com bondade. Então o povo disse a Josué: não, antes cultuaremos o Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos que escolhestes cultuar o Senhor. Eles responderam: somos testemunhas. Josué disse: agora jogai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: cultuaremos o Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. E naquele dia Josué fez uma aliança com o povo e lhe deu leis e normas em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus e, tomando uma grande pedra, a pôs ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor, e disse a todo o povo: esta pedra será um testemunho contra nós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos falou. Ela será um testemunho contra vós, para que não negueis o vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua terra. Irmãos, dando continuidade aqui no mês da família, nós temos dedicado as manhãs para olhar a Escritura e falar sobre uma família abençoada. E num primeiro momento, nós abordamos o texto bíblico e nós temos estudado nas últimas semanas a forma como nós podemos desfrutar das bênçãos do Senhor. Falamos então da forma como o Senhor nos abençoa com filhos, a forma dele cuidar da nossa casa, da nossa família, da nossa geração. Falamos também sobre a criação de filhos. E nós vamos agora prosseguir com esse texto que é bem conhecido e ele é usado com muita frequência para falar sobre família por causa da consagração aqui de Josué e a sua família ao Senhor antes da sua morte. Então, nós temos aqui diante de nós um texto que trata da realidade do povo de Israel quando eles estavam conquistando a terra prometida. E já no final aqui da vida de Josué, a terra dividida, o povo até certo nível já estabilizado na terra. Então nós temos uma renovação da aliança. Isso acontece com frequência, irmãos, durante a trajetória dos israelitas até a terra prometida. Essa renovação da aliança, ela se repete mais de uma vez. E nós temos num novo momento aqui, a renovação da aliança sendo proposta. E ela é proposta até de uma forma, nós podemos dizer, atrevida por Josué. Porque Josué diz para o povo assim: não, eu vou servir o Senhor com a minha família, e vocês?
Ah, nós vamos também. Não vão. Não vão, não. Vocês não vão porque vocês vão falhar e vocês vão receber o peso do castigo prometido. E ali, diante disso, o povo reafirma o seu compromisso com Deus e eles firmam o pacto. Então, o Josué explica as leis, ele coloca de novo as leis, e o texto aqui, como nós já estudamos e estudaremos de novo daqui a algum tempo, ele tem toda a estrutura de um pacto que era comum daquela época. Inclusive as leis com bênçãos e maldições e a regulação da vida do povo na terra e a submissão ao Senhor, ao suzerano, que era aquele que comandava a nação e cujos interesses deveriam ser atendidos. E o que isso tudo aqui tem a ver com família? Isso tudo, irmãos, tem a ver com família no sentido da consagração que nós observamos aqui na vida de Josué, e nós vamos falar sobre isso nessa manhã. Mas antes eu gostaria de trazer à memória dos irmãos, aqueles que já fazem parte da igreja há mais tempo, algo que era comum e que não é mais, e eu não entendo por quê. De qualquer forma, eu acredito que os irmãos, talvez a maior alegria dos irmãos seria ver toda a sua família servindo a Deus. Eu acho que não tem uma realização no sentido familiar do que essa. Não tem. Porque nós ficamos felizes quando eles estão bem financeiramente, estão seguros, com uma vida estabilizada e, enfim, sejam os filhos, ou os pais, ou os irmãos, ou não importa. Nós ficamos felizes quando nós vemos que os nossos familiares estão bem e nós nos sentimos tranquilizados, porque, afinal de contas, compartilhamos a responsabilidade pelo cuidado deles. Então, quando vemos que todos estão bem, nós temos espaço para nos preocupar com outras coisas, uma vez que essas coisas não acabam ocupando o nosso tempo e a nossa atenção. Isso é uma coisa que traz essa segurança, essa tranquilidade, essa paz. Porém, tem uma coisa, irmãos, que ao longo dos anos, e eu vi muitas vezes isso, tirava a alegria e trazia um profundo pesar aos cristãos, que era o fato dos seus familiares estarem vivendo no mundo sem se importar com o Senhor. No passado, irmãos, era comum nos cultos de oração os pais pedindo oração pelos seus filhos, em lágrimas, pela dor de vê-los longe do Senhor. Era comum ouvir os relatos dos irmãos sobre as tentativas de evangelizar e convencer os seus familiares que não temiam a Deus. Era comum nós vermos uma preocupação real com aqueles que estavam perdidos. E afinal de contas, a igreja, ela tinha grande influência sobre a sociedade quando os crentes se preocupavam com a salvação dos seus familiares. Mas, irmãos, isso parece que se perdeu. Porque embora haja ali um sentimento raso, superficial, para que os seus familiares conheçam a Deus, não há um engajamento sério e profundo para que eles de fato venham a conhecer o Senhor. Ao contrário, o que nós temos hoje são, a exemplo dos pais, vendo os filhos vivendo no mundo, mas satisfeitos porque eles têm uma boa condição social. Nós vemos as pessoas satisfeitas e não mais preocupadas e até desesperadas como antes,
para que os seus parentes se reconciliassem com o Senhor. Nós temos as pessoas vivendo em uma comunhão sem restrições, apesar da rebeldia contra Deus, e não há qualquer tipo de lamento ou de pesar por causa daqueles que estão longe do Senhor. Em outras palavras, irmãos, já não há mais o pensamento no meio cristão de que a vida longe do Senhor é terrível e perigosa. Não há mais esse pensamento. As pessoas veem a vida longe do Senhor como uma vida comum, uma vida que a maioria leva e que não é tão ruim assim, afinal de contas, existem muitos outros piores. E as pessoas costumam se acomodar com esse pensamento. Bom, o meu familiar ele faz isso, mas tá bom, pelo menos eu tenho um bom relacionamento com ele e isso é o suficiente. Olha, irmãos, isso é estranho. É estranho a quem conhece a realidade do juízo de Deus. É estranho para quem conhece a realidade da ira de Deus, como nós conversamos brevemente ontem à noite, que a palavra diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E nós vivemos confortáveis com isso. Nós vivemos confortáveis e nós nos damos por satisfeitos, apesar dos nossos familiares não temerem a Deus. Nós lemos relatos de pregadores antigos e de homens de Deus do passado, como por exemplo o que Agostinho conta da sua mãe, os anos que ela passou orando e pranteando pela salvação dele, e o testemunho marcante que ela teve sobre a sua vida, porque apesar da sua incredulidade, da sua rebeldia contra Deus, da sua devassidão, ela permaneceu em oração, e aquilo é uma coisa pelo qual ele louva a Deus depois quando ele se converte, porque ele percebeu naqueles gestos da sua mãe, que não tinha a eloquência dele, que não era filosoficamente preparada como ele, e que não era capaz de adentrar aos pormenores dos assuntos da mais alta erudição como ele, mas que demonstrou um profundo apego a Deus e zelo pela sua alma. Mas hoje, simplesmente não há mais esse sentimento. É difícil nós encontrarmos alguém hoje que de fato sofra por ter familiares longe de Deus. Porque, irmãos, estamos numa era de sonolência. As distrações são tantas que as pessoas não refletem mais sobre o destino dos seus familiares e da forma como eles estão diante de Deus agora. E isso, irmãos, é algo que deveria ser diferente. Quando nós observamos a palavra de Deus, não só no texto de Josué, que nós já vamos estudar com um pouco mais de detalhe, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós descobrimos que somos os principais responsáveis pelo cuidado da nossa família. E isso nós falamos no âmbito geral, no cuidado, no que diz respeito a abrigo, proteção, provisão e as coisas materiais, as coisas do cotidiano. Mas nós também descobrimos que somos responsáveis pelas coisas espirituais. Tem um texto que é muito marcante, chama muito a minha atenção,
em 1 Coríntios capítulo 7, que é onde o apóstolo Paulo fala sobre diversas situações do casamento. E ele fala sobre a situação de abandono. O crente que é abandonado pelo seu cônjuge. E o apóstolo Paulo ensina que o crente nunca deve tomar a iniciativa para romper o relacionamento conjugal. Eventualmente ele será abandonado. E o que ele pode fazer acerca disso? Não pode fazer nada. Então Paulo diz, deixe ir. Mas o crente não toma iniciativa nessa direção. Pelo contrário, ele luta pelo seu casamento. Agora, quando nós observamos o texto, nós temos uma justificativa do apóstolo Paulo para que o crente não busque se separar, ainda que o seu cônjuge seja incrédulo. E a justificativa é essa. O marido, no caso ele fala ali da mulher ou a esposa, e os filhos são santificados pelo integrante da família que é crente. Agora, nós sabemos que essa santificação não diz respeito à salvação, mas diz respeito à privação do pecado, diz respeito à participação de um ambiente santo que é promovido por aquela pessoa que teme a Deus. Então, irmãos, veja só, nós temos uma responsabilidade que repousa sobre os nossos ombros no que diz respeito à nossa família, no cuidado geral. E a Bíblia fala que quem não faz isso é pior do que o incrédulo. Mas também existe uma influência profunda que ninguém melhor do que nós pode exercer sobre os familiares e ainda sobre os familiares incrédulos. Talvez um estranho não tenha a mesma abertura, as mesmas chances que você tem de compartilhar o evangelho e trazer aquela pessoa ao arrependimento, aos pés de Cristo, como você. Quando nós vemos o que Josué está fazendo diante do povo de Israel, é exatamente isso. É exatamente isso. Ele não tem controle ou tanta influência sobre as outras famílias. Ele não tem. O que ele faz é lançar um desafio. Eu não sei o que vocês vão fazer, eu já tomei a minha decisão. Eu não sei o que vocês escolhem. Eu já fiz a minha escolha. E nessa escolha de Josué, nós aprendemos como ele tem poder e influência sobre os integrantes da sua casa. Vamos ler novamente, irmãos, o versículo 14 e o versículo 15. No primeiro momento, ele dá uma ordem ao povo. Agora, temei o Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses aqui. Vossos pais cultuaram além do rio e no Egito. Cultuai o Senhor. Josué, como líder da nação, ele está no momento aqui, numa solenidade, nós devemos entender o ambiente. É um ato público, formal, é um momento especial em que Josué está chegando ao fim da sua vida e ele está trazendo o povo novamente à consciência de que eles não são liderados em última instância por Josué, porque Josué vai embora. O compromisso, a aliança deles não é com esse líder humano, o compromisso deles é com o Senhor. E Josué está chamando o povo aqui a renovar esse compromisso que eles têm com o Senhor. As palavras de Josué, então, no versículo 14, são essas. Ele está dizendo para o povo se apegar a Deus e se desapegar dos ídolos. É essa a recomendação de Josué. E tudo aquilo que vem depois gira em torno disso. Deles não se misturarem com os deuses da terra
e eles continuarem seguindo ao Senhor e exclusivamente ao Senhor. Isso é o que Josué ordena ao povo. Mas Josué tem uma influência limitada, apesar dele ser um líder que segue a Deus e que guia o povo a Deus, ele tem uma influência limitada. Nós lemos ao longo do livro alguns eventos que nos provam que, apesar de Josué ter sido designado por Deus, apontado por Deus e ter tido a sua autoridade comprovada por Deus pelos feitos semelhantes aos de Moisés, que isso não era o bastante para que o povo obedecesse totalmente aquilo que ele dizia. Isso não era o bastante. Houve casos de rebeldia e de desvio, porque a influência de Josué sobre o povo, que era um povo muito numeroso, milhões de pessoas, era uma influência limitada. Agora, há um ambiente onde Josué tem uma influência e domínio superior. É o que nós vemos no versículo 15. Mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Os deuses a quem vossos pais que estavam além do rio cultuavam, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e a minha casa cultuaremos o Senhor. Josué estabelece aqui um padrão de comparação, trazendo à memória do povo a experiência recente. Muitos desses que estão aqui, o público de Josué, são os que cresceram no deserto e foram parte do exército que conquistou a terra prometida. E o que eles viram no deserto, na trajetória no deserto, enquanto conviveram com seus antepassados, eles viram um povo idólatra. Nós sabemos que no momento em que o Senhor estava preparando o pacto com o seu povo no Monte Sinai, eles construíram um bezerro de ouro. E outras vezes seguidas havia casos de rebeldia contra o Senhor, pelo que o próprio autor de Hebreus diz, eles não herdaram a terra, por causa da incredulidade. E Josué coloca isso diante deles. Quem vocês vão seguir? O Senhor ou os deuses dos vossos pais? É interessante, irmãos, que até hoje nós ouvimos essa expressão que é comum no meio do nosso povo, e nós não paramos para pensar o impacto e o poder de influência que as famílias têm sobre a religião das próximas gerações. Por exemplo, é muito comum quando nós evangelizamos alguém, a pessoa dizer assim, não, eu nasci católico, o meu pai era católico, a minha mãe era católica, então eu vou continuar católico. É a religião da minha família. É muito comum, mas é muito comum. Nós, nos diversos lugares por onde já passamos no Brasil, vimos isso em comum, em todos os lugares. As pessoas têm um apego à religião da sua família. Então é muito difícil que alguém rompa esse vínculo, porque a influência dos pais, das antigas gerações sobre os filhos, ela é muito profunda. Ela é muito profunda. Então veja que no caso de Jacó, quando ele foi até a casa de Labão e ele casou ali com as duas filhas de Labão, o que aconteceu é que apesar delas terem se casado com Jacó, havia ali dentro da sua família ainda a prática idólatra.
porque elas não tinham abandonado a religião do seu pai. O seu pai tinha um templo, podemos dizer uma capela. Imagina que ele tinha uma capela. E ali tinha as estátuas, ali as imagens. E Raquel foi lá e roubou quando eles estavam fugindo. E ela roubou aquilo não porque eram bens valiosos, mas era porque esses eram os deuses a quem ela servia. Mais tarde nós vemos Jacó ordenando à sua família que enterrassem todos aqueles ídolos que eles vinham carregando. Nós vemos Jacó ordenando que eles tirassem todos os artefatos, os brincos, outros artefatos ali que eram como amuletos religiosos e eram características daquela prática idólatra. Ele ordena que eles tirassem tudo isso e eles abandonassem aquilo para servir a Deus. Porém, demorou muito tempo, muitos anos de relacionamento de Jacó com a sua família, até que ele chegasse nesse ponto. Porque a influência de Labão, o pagão, ainda recaía sobre a sua família. Isso é muito comum, irmãos. As pessoas muitas vezes nem têm uma religião de verdade, mas quando elas são questionadas qual é a sua religião, elas falam da religião dos seus pais. As pessoas às vezes não tomaram uma decisão em relação a isso. Elas simplesmente foram carregadas pelas circunstâncias da vida e elas acabam assumindo essa religião sem que de fato tenham refletido e feito uma escolha sensata, razoável sobre como buscar a Deus. E isso nos mostra que há uma influência profunda dos familiares nos demais quanto à religião. E olha, irmãos, que nós não estamos falando aqui nem da religião verdadeira. Nem da religião verdadeira. Eu já contei para os irmãos algumas vezes, eu conheci um missionário indiano. E era uma família muito severa e muito rígida nas questões religiosas, como a maioria em várias regiões da Índia, com a exceção de alguns estados que têm um pouco mais de liberdade religiosa. Mas ele, na sua adolescência, foi expulso de casa porque ele ganhou uma Bíblia e ele decidiu ser cristão. Irmãos, talvez haja muitos outros como esse que rejeitaram a fé cristã simplesmente por saber que ela não é tolerada pela sua família. E isso é o que acontece, irmãos, em todos os lugares no mundo. Em todos os lugares no mundo. A Escritura nos ensina e nos direciona com base nessa realidade também, mas com um sentido positivo, para que nós sejamos influências aos nossos filhos e aos nossos familiares para a santificação, para que eles de fato temam ao Deus verdadeiro, sirvam ao Deus vivo e não aos ídolos. Entretanto, os cristãos, os que seguem o Deus verdadeiro, muitas vezes são mais negligentes no ensino e na propagação da sua fé do que aqueles que vivem no paganismo. Muitas vezes os cristãos se importam menos conhecendo a verdade, sabendo do destino daqueles que não amam a Deus, eles se esforçam menos do que os pagãos para perpetuar a sua fé nas próximas gerações e para propagá-la entre os seus familiares. Os cristãos são muito mais negligentes do que as outras religiões, as religiões falsas. E tudo isso, irmãos, é estranho a nós, porque nós temos um ensinamento diferente na Escritura, nós temos exemplos diferentes na Escritura, nós tomamos
consciência dessa realidade, sabemos da importância e da influência que nós temos, mas muitas vezes nós somos omissos, nós não fazemos nada, nós não somos como Jacó, ou que foi mencionado agora, ou como Josué, que consagram a sua família a Deus, que direcionam a sua família a servir a Deus, que vivem para que a sua família ame a Deus. Nós somos mais negligentes do que eles e até mesmo do que os pagãos que estão arrastando os seus familiares para o inferno. E essa, irmãos, é uma deficiência na nossa geração cristã, uma deficiência muito grande e que vem aumentando cada vez mais. As pessoas preferem manter um bom relacionamento com os seus familiares do que falar de Cristo. As pessoas preferem esconder a sua fé para não chatear o incrédulo. Elas estão mais preocupadas com o relacionamento agora do que a condição da alma daquele a quem tanto ama. Isso é absurdo. Isso é um absurdo quando nós temos noção da realidade. Eu prefiro então que eu ter um bom relacionamento com os meus irmãos, filhos da minha mãe, do que vê-los salvos e servindo a Cristo. Eu prefiro manter um bom relacionamento com eles e até mesmo participar das suas perversidades e não chamá-lo ao arrependimento. Os nossos valores, irmãos, estão corrompidos. Hoje o pensamento dos pais é assim: eu não vou chatear os meus filhos, porque senão eles não vão gostar de mim. E eles vão com os amigos e eles vão me deixar para trás. E por isso os pais preferem aceitar, tolerar os seus pecados e a sua perversidade do que condicioná-los a uma vida de castidade, de obediência a Deus, de temor ao Senhor e de arrependimento. Tudo isso, irmãos, é irracional. É irracional. Ou é um sinal de incredulidade. Porque pense o seguinte: você realmente crê que o seu familiar incrédulo, seja ele seu pai, sua mãe, irmãos, filhos, sobrinhos, tios, não importa, você crê que eles estão debaixo da ira de Deus e serão torturados eternamente no inferno, sem um momento de alívio, e não haverá nada que alguém possa fazer para livrá-los dessa condição? Você os enxerga assim? Você olha para esses familiares e pensa: Deus odeia a condição em que ele vive. Pense aí. Pense nos seus pais, nos seus filhos. Pense nisso. Irmãos, realmente nós pensamos assim? Nós olhamos para eles como inimigos de Deus, escravos do pecado, servos de Satanás, controlados por hostes demoníacas? Nós os vemos assim?
Porque é isso que a Bíblia nos fala do incrédulo. E isso não te entristece? Não te entristece? Ou é melhor ignorar isso e levar a vida? Porque é isso que estamos fazendo. Ou é melhor fechar os olhos e fazer de conta que está tudo bem? Afinal de contas, tem lá a festinha da família no fim de semana, a gente tem um bom relacionamento, um manda mensagenzinha para o outro, coraçãozinho. Parece, irmãos, que nós estamos anestesiando a nossa consciência, cauterizando a nossa mente para não perceber a realidade. E essa realidade, irmãos, é desesperadora. É assustador, porque a qualquer momento essa pessoa perderá a vida e a dor que ela sofrerá é inimaginável. Nós muitas vezes ficamos angustiados e preocupados porque temos um familiar doente no leito de hospital e ficamos ali, choramos e ficamos desesperados porque aquela pessoa pode perder a vida. Mas a condição do incrédulo é pior do que a de quem está à beira da morte. É pior. É mais assustadora. É mais feio do que alguém mutilado num acidente terrível. Mas nós estamos acostumados a olhar como se estivesse tudo bem. Não precisa se preocupar. É melhor só desfrutar um bom relacionamento. Viva bem com todo mundo e basta. Não precisa se preocupar. Deixa isso daí, bom, é com Deus. Quando nós olhamos o versículo 15, irmãos, nós vemos Josué como um líder da nação, dando essa ordem ao povo, mas ele falando da sua própria família. Eu e a minha casa cultuaremos ao Senhor. Para que alguém diga isso, há por trás todo o respaldo das ordens da palavra de Deus sobre a condução da família. Josué, como representante da nação e submisso à lei de Deus, chega ao ponto de declarar diante do povo a sua fidelidade e a fidelidade da sua família ao Senhor. Mas isso, irmãos, é algo que se constrói com o esforço e o zelo de quem sabe que servir aos ídolos, que ser um incrédulo, que não temer ao Senhor, é algo terrível. O que Josué está fazendo com o povo é um pedacinho que representa o zelo que ele teve pela sua própria casa, a ponto dele, junto com a sua família, poderem fazer tal afirmação, que jurando fidelidade ao Senhor, jurando o compromisso de serviço, de culto ao Senhor. Agora, irmãos, nós precisamos despertar dessa condição, que é uma condição estranha a quem conhece a realidade e não está distraído e ignorando o fato de Deus em breve julgar o mundo. Diante de tudo isso que foi dito, irmãos, nós precisamos fazer alguma coisa. Se você tivesse um parente no leito, à beira da morte,
e tivesse algo que dependesse somente de você, você faria ou não? Eu sei que faria. Ainda que fosse necessário tirar um órgão do seu corpo para dar para ele, você daria. Agora, o que você fará para livrar a sua família da perdição eterna? Nós não podemos ficar acomodados. Nós deveríamos estar assustados com essa realidade. À medida que vemos os nossos familiares experimentando o mundo, vivendo o pecado e satisfeitos com essa vida longe de Deus, nós deveríamos ficar com o nosso coração apertado, entristecidos, magoados, porque estamos vendo que eles estão aborrecendo cada vez mais o Senhor e tomarmos as providências em relação a isso. E o que nós aprendemos é que nós temos condições e uma influência profunda sobre eles para poder abrir os seus olhos quanto à verdade. Não espere que outro vai fazer isso. É a nossa responsabilidade quanto à nossa família. É a nossa responsabilidade falar de Cristo e convencê-los a temer ao Senhor. É a nossa responsabilidade. E isso é mais importante, irmãos, do que ter um bom relacionamento e ser querido por todos. É mais importante. Tem um texto que Jesus disse que ninguém gosta. As pessoas citam muitas coisas que Jesus falou, mas outras elas preferem esquecer. E Jesus falou que quem ama a família mais do que a ele não é digno dele. E que de fato ele veio trazer conflitos às casas. Ele disse isso. Pai contra filho, filho contra pai, um contra o outro. Ele disse isso. A não ser que você se conforme com a perdição de quem você ama. Por mais contraditório que isso seja. Então, irmãos, nós voltamos à pergunta: o que fazer? O que fazer? O que fazer para ter uma família consagrada a Deus? No contexto de Josué, nós temos a fidelidade à lei de Deus como o alicerce dessa consagração. Tanto que nesse compromisso renovado, Josué aponta para a lei como o regulamento que deveria reger a vida do povo. E é pela lei, no caso de Josué, que a sua família poderia servir a Deus, poderia cultuar a Deus. Nós sabemos, irmãos, que os rituais da lei não são exigidos de nós. Porque nós fazemos parte de um novo regime. Porém, há algo que continua apesar da era, do momento,
da administração de Deus sobre o mundo, que é a influência sobre os nossos familiares. Ali é no caso do profeta. E nós não somos profetas, tá? Mas o que quer dizer, e Jesus está fazendo ali um apelo aos antigos profetas também, que não eram ouvidos pelo povo, que eram ignorados. Então, o profeta, ele, apesar de fazer parte do povo e de ter interesse pelo bem do povo, ele era ignorado. E Jesus está falando ali de uma condição particular, que não anula todo o resto que a Bíblia traz como responsabilidade e poder de influência dos familiares uns sobre os outros. Mais um exemplo. Em 1 Pedro capítulo 3, Pedro fala do papel da esposa, que mesmo sem dizer uma palavra, pelo seu testemunho, pode conduzir o seu marido a Cristo. Nós temos então, dentro do ambiente familiar, um cenário propício a essa influência. Nós sabemos que muitas vezes a resistência e a rejeição nos empurram mais para o lado dessas palavras de Jesus. Parece que o que eu falo não tem efeito, o que eu falo não é levado em consideração. Mas pode ter certeza de uma coisa: o peso do seu testemunho e das suas palavras, mesmo que seja recebido com rejeição, ele é muito maior do que as palavras de um estranho. Mas é muito maior. E a Escritura nos mostra isso. Agora, irmãos, nós não podemos ficar calados. Custe o que custar. Nós não podemos ficar calados. Nós devemos exercer essa influência e cumprir esse papel pelo bem daqueles que nós amamos. Você crê na realidade do inferno? Ou não? Porque, irmãos, não é possível que alguém esteja satisfeito e feliz com uma pessoa amada que está prestes a cair lá. O que fazer? Nós temos um papel, irmãos, dentro do nosso lar de evangelistas, de ensinar os nossos familiares a temerem a Deus. Mas ele não, se eu fizer isso, ele vai ficar com raiva de mim, ele não vai querer mais falar comigo. Os meus filhos não gostam quando nós levamos eles para tomar uma injeção. Mas é isso que nós precisamos fazer. A não ser que nós estejamos realmente convencidos que, apesar da forma como eles vivem, eles estão temendo e amando ao Senhor e vivendo a esperança da salvação eterna. Irmãos, isso é ilusão, é se enganar. É como acontece muitas vezes nos velórios. Chega lá, todo mundo é colocado no céu. Por quê? Para a família se sentir bem. E é claro, ninguém vai chegar ali e vai dizer, fulano está no inferno. Também há um bom senso de entender o momento do luto. Porém, irmãos, não faz diferença se você se convence disso. O que importa é o fato, se aquela pessoa de fato viveu para servir a Cristo ou não. Se ela tinha realmente as marcas do eleito. É isso que importa. E então o que eu faço?
E é o que eu tenho dito, não tem segredo. Exerça a sua influência sobre os familiares perdidos. Pregue o evangelho, ore por eles. Diga para eles que está orando pela sua salvação. Já fez isso? Já fez isso? Lá com o seu familiar que vive no mundo que você tanto ama, que você quer bem. Já fez isso? Olha, meu filho, eu te amo muito, mas todo dia eu peço a Deus que você se arrependa e volte para o Senhor. Já fez isso? Ou será que isso vai fazer ele ficar chateado, então é melhor não dizer? Irmãos, é melhor que fiquem chateados, mas que eles saibam que a condição que vivem não é aprovada por Deus e que eles precisam de arrependimento. Onde nós estamos com a cabeça? Onde nós estamos com a cabeça? Vendo o perigo e nos calando. Realmente, irmãos, é muito mais confortável para evitar constrangimentos e conflitos ficar calado. Mas isso tem as suas consequências. E eu acredito que todos nós aqui já tivemos muitas oportunidades perdidas. Muitas oportunidades perdidas porque queremos ser agradáveis, fazer parte daquele grupo. Mas vai chegar um momento, irmãos, que vai ser tarde demais. Depois, quando chega lá no leito de hospital, todo mundo quer ir falar de Cristo para a pessoa. Não adianta deixar para a última hora. Não adianta. Se você realmente ama a sua família, você deve ensiná-los, você deve influenciá-los para que eles amem a Deus. Ah, mas o tal familiar não quer ouvir. Tem uma história da minha própria família. O meu pai sempre tentava evangelizar a minha avó. E a minha avó, de uma seita pentecostal, ela não aceitava sequer que alguém falasse alguma coisa sobre a religião dela e sobre a perdição que ela estava vivendo. Mas o meu pai falava mesmo assim. E, irmãos, a minha avó, ela gritava. Parecia um bicho. Parecia um bicho. Ela gritava para não ouvir ele falar. E o meu pai falava. Irmãos, você ama mesmo a sua família? Porque se você ama, você deveria se preocupar com o destino eterno deles. Nós sabemos que não depende de nós escolher o destino, se será a condenação ou a salvação. Mas nós temos uma responsabilidade que não pode ser negligenciada. Eu cresci num lar cristão, os irmãos sabem. Estava sempre na igreja, na escola dominical. Mas eu não me lembro de um dia os meus pais me chamarem e falarem o evangelho para mim. Eu não me lembro de um dia em que isso aconteceu na minha casa. Agora, com muito pouca idade, eu sabia o evangelho. Eu sabia porque isso
Fazia parte das conversas entre os meus tios, o meu pai, a família. E o meu pai chegava em casa e contava para minha mãe que evangelizou uma pessoa do trabalho. Mas eu não me lembro do dia que meu pai e minha mãe me chamaram e disseram que eu estava condenado e que eu precisava de arrependimento. Eu não me lembro desse dia. Por que, irmãos, nós somos tão negligentes? Por que é tão difícil? Por que nós continuamos ignorando a urgência de abrir os olhos daqueles que nós amamos para que eles temam a Deus? Na minha adolescência, o meu pai, isso já depois de eu ter confessado fé em Cristo, ele sempre me encorajou muito a buscar a Deus, a ler a Bíblia e assim por diante. Mas eu não lembro dele ter me evangelizado. E eu e você, quem que nós já evangelizamos da nossa família? Não, mas se eu falar isso, o meu filho vai se afastar de mim. Se eu falar isso, os meus familiares vão me rejeitar. Sim, irmãos, isso não é novidade. Mas é melhor fazer isso e tentar tudo que está ao nosso alcance do que vê-los condenados sem fazer nada. Sem fazer nada. Negar o socorro. É isso que nós fazemos quando nós somos negligentes. Nós negamos o socorro a quem está perdido e longe de Deus. Agora, Josué chega num ponto em que ele assume diante do povo o sucesso aqui, do trabalho na sua casa. Eu e a minha casa cultuaremos ao Senhor. Você pode dizer isso? Então ainda há trabalho a ser feito. Ainda há trabalho a ser feito. Ainda pesa sobre você a responsabilidade de guiar a sua família ao temor do Senhor. É isso, irmãos. O que eu espero que seja renovado dentro de nós é a preocupação real com o destino daquele que nós amamos. O que eu espero é que seja renovada entre nós a preocupação com a salvação dos nossos familiares. Para que nós tomemos ação de fazer o que estiver ao nosso alcance para levá-los a Cristo. Eu gostaria de ver de novo, irmãos, as pessoas chorando porque os seus familiares estão longe do Senhor. Porque quem sabe assim, os cristãos não fiquem calados e deixem passar as oportunidades, e não deixem mais passar as oportunidades e abram as suas bocas de fato para levar os seus familiares a Cristo. Irmãos, ter um familiar que ama a Deus é uma realização que todos nós deveríamos almejar. Agora, como no caso de Josué aqui, ninguém pode obrigar o outro a servir a Deus. Não tem como ser assim.
mas nós podemos influenciá-los. Josué foi uma influência para a sua família e para o seu povo. E nós sabemos que, pelo menos na sua família, ele teve sucesso. Agora, temos muitos outros também na Bíblia que não tiveram sucesso. Temos muitos outros que preferiram, é o caso de Eli, que preferiram, deixa os meninos fazer o que eles querem lá, do que repreendê-los e trazê-los ao Senhor. E o que aconteceu? O que aconteceu? No livro de 1 Samuel diz claramente, eles não se arrependeram, porque o Senhor já tinha decidido matá-los. Imagine, irmãos. Vamos encerrar, irmãos, com essa reflexão. O que você vai fazer? O que está ao seu alcance? Para consagrar a sua família a Deus. Vamos orar.